Alguém sabe dizer o que é iniquidade? Alguém pode me afirmar o que seria iniquidade? Isso. Iniquidade, na verdade, não é pecado. A raiz de iniquidade, ela vem do grego adikia, que significa agir com injustiça. No dicionário significa perversidade. Perversidade significa uma má índole, um mau caráter. E caráter é uma característica pessoal, que cada pessoa tem, é uma impressão, é uma marca. Pecado, ele vem do grego amartia, que significa erro ou falha. Então são duas coisas diferentes. Para nós entender essa mensagem aqui, é necessário a gente saber o que cada palavra dessa significa. Lá em 1 João 5,17 diz assim: toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Na tradução mais original seria: toda injustiça é pecado, e há pecado que não é para a morte. Ou seja, iniquidade é tudo aquilo que é injusto. Todo aquele que comete um ato injusto, ele está sendo um ínico, está cometendo uma iniquidade. Eu vou pedir um pouco de perdão para os irmãos, porque eu coloquei o aparelho essa semana, um novo aparelho, então eu estou falando um pouco arrastado, né? Então, se os irmãos não entenderem, vocês podem dar um grito aí que eu repito, amém? Então, a iniquidade, ela é injustiça. E nós podemos separar aqui dois fundamentos de Deus, que está selado. Algo selado é algo que não pode ser revogado. Quando um rei ele dá um decreto, ele não pode voltar atrás. Então, se o Senhor ele deu um decreto, ele não vai voltar atrás na sua palavra. Aqui está dizendo que é inabalável, ou seja, não se pode abalar. Glória a Deus. E o primeiro é que o Senhor conhece quem lhe pertence. Não é verdade? Está aqui, está selado com essa inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence. Quem aqui pertence ao Senhor? Dá glória nessa noite. Glória a Deus! Amém? Glória a Deus. Nós vamos saber se nós mesmos realmente pertencemos ao Senhor hoje. Amém? Aquele que pertence ao Senhor, ele ama a Deus. Está lá em 1 Coríntios 8,3. Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. O Senhor, ele conhece quem lhe pertence. Todo aquele que pertence a Deus, ele é conhecido de Deus. Certo? E lá em João 14,21 diz: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Ou seja, quem é conhecido de Deus, ele necessita amar a Deus. Aquele que Deus conhece de verdade, que é dele, ele tem que ter o amor de Deus no coração. Deus de Porque 1 glória, Coríntios 13:12 diz que conhecemos a Deus em parte, mas eles não conhecem por completo. E sobre esse conhecimento de Deus na nossa vida, eu venho trazer o tema destruindo máscaras. Porque muitas vezes eu vivi vestindo uma máscara de cristão, quando na verdade meu coração ele estava totalmente entregado para o mundo. E às vezes, para causar uma boa impressão na igreja, ou para o meu pastor, ou para a minha família, muitas vezes eu vestia uma máscara. Então, a pregação que eu vou trazer hoje é sobre destruir as máscaras. Se você nessa noite se sente com uma máscara, pela fé eu decreto que Deus vai destruir essa máscara hoje, amém? Glória a Deus, aleluia, Senhor. 1 João 2, 1 a 6 diz: aquele que diz que permanece nele deve andar como ele andou. Ou seja, se você permanece em Cristo, você deve andar como ele andou. Como Cristo andou? Ele ia fazendo ali missões, curando vidas, libertando. Aí Marcos 16 diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Certo? E também o Senhor, quando Ele nos enviou, no caso dos discípulos, mas essa ordem também é para nós, ela está no imperativo, está o id. Ele nos deu autoridade e poder para estar curando enfermos, expulsando demônios. E muitas vezes nós não temos essa autoridade. Por quê? Porque estamos com uma máscara. Não estamos vivendo o verdadeiro Evangelho de Cristo. E o Senhor nessa noite está querendo te dar autoridade. Ele está querendo quebrar essa máscara que está impedindo você de crescer na fé, que está impedindo a sua espiritualidade. Porque nós vemos que pessoas como Pedro andou com Cristo durante muito tempo, mas ainda não era convertido. Ele foi se converter a partir do momento que Deus chegou e falou para ele, Jesus Cristo, falou assim: sobre ti edificarei a minha igreja, e ele seria o pescador de almas. Então, a partir daquele momento que Pedro pegou aquela palavra para o seu coração, a primeira pregação que ele fez em Atos, que está registrada em Atos, foram 3.000 almas salvas para o Senhor. 3.000 almas contando apenas os homens, porque os judeus, eles não contam
as mulheres, eles são muito machistas. Ou seja, foram muito mais que 3.000 almas. E todo aquele que confessa a Deus deve se afastar de ter um mau caráter. Como nós vimos, Deus santo, a aleluia, iniquidade, Senhor. ela é o quê? Ela é injustiça. E injustiça, no dicionário também, é perversidade ou alguém que tem um mau caráter. Então todo aquele que se achega a Deus é necessário que ele abandone aquele caráter antigo que ele teve para poder viver uma nova vida com Cristo. É o que diz na Bíblia, né? Aquele que aceita Cristo, nova criatura é. E ele vive o quê? Novidade De vida. e novidade de vida, não é verdade? É verdade. Então nós temos que viver essa novidade de vida a cada dia. E aqui em Gálatas 4:9 diz: mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando aqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outras vezes? Em Hebreus 10:26-27 diz: se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos Deus o de glória, conhecimento da Senhor, verdade, aleluia, Pai. já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Graças a A palavra Deus, de Deus diz em aleluia. João que todo aquele que faz o que Ele manda, esse é o que me ama, não é verdade? É João 14. Então, se você ama Cristo, você vai fazer o que Ele manda. Se você não faz o que Ele manda, você é o quê? Inimigo de Deus. E o que está preparado para os inimigos de Deus é só a expectativa de juízo e de fogo. Se nós voltamos àqueles velhos princípios que nós tínhamos, fundamento quer dizer princípios. Se nós voltamos aos velhos fundamentos, nós estamos fazendo o quê? Pouco caso do sacrifício de Cristo. E a Bíblia diz que não resta mais